Jonathan, eu gostaria de saber por que o meu maior inimigo sou eu. Por que há este conflito entre o bem e o mal? Eu gostaria de saber sobre este assunto. Porque o meu maior inimigo sou eu. Diego, são questões fundamentais para que tenhamos uma vida de excelência com Cristo, para que Jesus seja a primazia na nossa vida. O entendimento do bem e do mal é que vai delinear para nós, para a nossa convivência com o outro, para fazer para o outro aquilo que Cristo fez para nós. Nos é necessário saber a raiz que gera no outro e em nós as maleficências da vida. E tudo isso começa com um ser que Deus criou, Lúcifer. Um ser que foi criado para descobrir os conhecimentos das ciências de Deus. A origem do mal, ela é aceidade, que significa sem uma origem ou sem uma causa. Porque Deus, Ele cria o bem, Ele cria a benevolência, Ele cria o caminho da retidão. E o mal é uma consequência dos conceitos de beneficência de Deus. Deus disse para Adão e para sua esposa Eva: vocês não podem comer do fruto que gera conhecimento do bem e do mal. De tudo você pode com ela desfrutar, de todo esse paraíso que eu criei para vocês. Mas eu ordeno, essa é a legislação que eu imputo para vocês: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque o desejo de Deus, Diego, era ensinar para eles por que não fazer, por que relegar o mal. Deus ensinou isso a Lúcifer, só que o mal o seduziu, o mal o convenceu, e por isso ele quis enganar Eva naquilo que ele se enganou. Porque ele entendeu, achou que poderia ser igual a Deus, ser semelhante a Deus, mas jamais conseguiria. Então ele arquitetou enganar Eva naquilo que ele foi ludibriado. E disse para Eva: você será igual a Deus. Tentou enganar Eva naquilo que ele foi enganado, naquilo que ele foi iludido. Vamos dar um exemplo de maldade. Maldade que a sociedade pratica ininterruptamente. Exemplo, a mentira. Porque a mentira, ela gera uma benevolência para aquele que mente. Porque a intenção é a absorção do erro. Quando alguém erra, exemplo, no trabalho, e ele quer ser absolvido do erro, ele mente, ele constrói uma história fictícia para não ser penitenciado, para não ser reprovado. E às vezes ele consegue isso. Às vezes as pessoas não conseguem encontrar a raiz do problema, que seria ele, pela mentira. O problema é resolvido, tudo é sanado. Porque as consequências da mentira são espirituais. Paulo disse que o pai da mentira é Satanás. Então a consequência do mal, ela tem cunho espiritual. Como Satanás foi convencido pelo mal, que conseguiria colocar o seu trono ao lado do de Deus, ele se deixou levar por isso. Por quê? Porque não conhecia a Deus.
E o processo de maldade em nós está em não conhecer a Deus. E Satanás, ele quer enganar Eva na falta do conhecimento de Eva acerca de Deus, Diego. É por isso que ele fala para Eva, manipulando a serpente. Foi isso que Deus disse? Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer? Fique tranquila. O processo é inverso. A morte, Eva, significa ser igual a Deus. E a imagem de Deus na mente de Eva a seduziu, para que ela se deixasse convergir pela tentação e fizesse e cometesse e praticasse o pecado, e enganado o seu marido. E a consequência dessa desobediência, desse engano, dessa introdução na mente do ser humano, no mal, feita por Lúcifer, em Eva, em Adão e na sua descendência, essa maldade está justamente nos nossos conceitos. Porque o mal é um conceito. Nós não nascemos conhecendo o mal nem o bem. Nós aprendemos o que ele é. E é justamente esse aprendizado que Jesus veio nos trazer. Porque dominando os conceitos do mal dentro de nós, nos dominaremos. Conhecendo os conceitos do bem dentro de nós, nós os praticaremos. A religião da época de Jesus, Diego, ela era uma religião enxertada de malignidade. Porque o homem se tornou jactancioso. O homem, ele se tornou egocêntrico. E o mal imperou, não nos ímpios, imperou na religião da época, Diego. Imperou nos sacerdotes, nos levitas, nos fariseus, nos saduceus, nos doutores da lei. E Jesus se encontra algumas vezes, Diego, com essa religião. Uma base bíblica é a passagem do filho pródigo. Os doutores da lei, os fariseus, eles questionavam sobre Jesus, sobre os seus métodos, sobre as suas ações, sobre a sua mensagem, sobre os seus conceitos, que eram contrários a tudo que eles praticavam. Exemplo, os religiosos na época de Jesus não andavam com pecadores. Exemplo disso está quando Jesus chama a Pedro para o ministério. Lucas capítulo 5. Pedro foi pescar à noite. Ele volta sem conseguir pescar nada com os seus sócios. E dentre os seus sócios estava Tiago e João e André, o seu irmão, e os seus funcionários. Jesus está pregando na beira do rio. E após ministrar o seu sermão, ele olha para Pedro e disse para ele: Pedro, volta para o lago. E Pedro, porque já conhecia um pouco da fama de Jesus, ele disse: por causa da tua palavra, eu retornarei. Retornando com os seus funcionários e sócios, Jesus os instruiu dizendo: joga a rede do lado direito. Eles jogaram e tiveram uma grande surpresa, um milagre, uma grande quantidade de peixes, uma pesca, como diz a Bíblia, maravilhosa. E como leitor eu fico esperando Pedro voltar, abraçar Jesus e se render para ele. Quando Pedro volta, ele se prostra, olha para Jesus e diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. E sabe por quê, Diego? Pedro pediu para Jesus se afastar?
Porque por muitas vezes a religião da época disse um não para ele. Por muitas vezes homens que se diziam sacerdotes disseram para ele não, porque estavam cheios de maldades. Por muitas vezes ele quis ser partidário aos fariseus e eles disseram não, porque nós não andamos com pecadores. E como ele olhou para a figura de Jesus e disse, ele é profeta, e Deus é com ele, porque um milagre desse só pode acontecer com um homem que é segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus, que tem a plenitude da moralidade, do comportamento, da integridade que Deus deseja para o homem. Ele não vai querer andar comigo. E antes que ele me mande embora, eu vou mandá-lo se apartar de mim. E aqui que entra os conceitos da agatologia, do bem, do amor em evolução, que Jesus queria enxertar na humanidade. Jesus olha para Pedro e disse, ei, a partir de hoje, você não é pescador de peixes mais. A partir de hoje você vai atrás daqueles que são negados também. Vai atrás daqueles que não são recebidos pelas outras religiões que se acham superiores. A religião que eu vim fundar, Pedro, é a religião da igualdade. E eu te faço igual hoje a todos. E Jesus, ele veio dar esse recado para a religião e para o mal. Para o mal do relacionamento antropológico entre pessoas. Para o relacionamento dentro do seu lar com a sua família. Para o relacionamento conjugal. Para o relacionamento materno e paterno. Jesus, ele veio nos ensinar que o princípio do bem é o amor. E é por isso que eles murmuravam dizendo, por que ele se assenta com pecadores e come com eles? E em Lucas, no capítulo 5, Jesus vai responder à religião o porquê ele gosta de pecadores, o porquê ele estima pecadores, o porquê ele se aproxima de pecadores, e o porquê nós temos que nos aproximar daqueles que estão corrompendo a moralidade que receberam dos pais, que estão corrompendo a ética, os valores, as virtudes que receberam da vida. É esses que se desvirtuaram, que se deturparam, é atrás desses que Jesus também nos manda ir. E o ide por todo mundo é pregar esse evangelho contra esse sistema maligno enxertado por Lúcifer. Por isso que João escreve dizendo que ele se manifestou não para tirar as obras malignas dos homens, mas para tirar as obras do maligno, o diabo. O que está em nós está na nossa consciência, está na nossa mente, está nos conceitos, está no nosso pensamento, no raciocínio, na reflexão sobre o mal. Porque o mal entrou na reflexão de Eva. E é sobre essa reflexão, e é para essa reflexão que Jesus nos envia. E é essa reflexão que ele gera contando a primeira parábola, a das 100 ovelhas. Um pastor que tinha 100 ovelhas. E quando ele estava voltando para o aprisco, ele percebeu na contagem que estava faltando uma. E Jesus disse, ele foi atrás dessa ovelha. Ele procurou, ele a encontrou, ele a colocou nos braços e ele voltou para sua casa feliz, contente, e se banqueteou com os outros, festejou porque reencontrou aquilo que lhe pertencia. Jesus também fala da dracma perdida pela mulher trabalhadora. A dracma era uma moeda que custava o serviço de um dia. Ela trabalhou 10. Sua casa ficou desorganizada. E por isso Jesus disse que quando ela foi contar os recursos que ela tinha adquirido com o seu trabalho,
ela percebeu que faltava uma moeda. E ela entendeu que poderia ter perdido essa moeda dentro da sua casa. Então ela organizou a sua casa, encontrou a moeda e também festejou por ter encontrado aquilo que lhe pertencia. E Jesus termina esse rol de parábolas com a parábola do filho pródigo, dizendo que havia um pai que tinha 2 filhos, e um, na sua reflexão, no seu desejo, resolveu sair da casa do seu pai e desbravar o mundo, e pediu a herança para o seu pai, e o seu pai lhe concedeu o seu pedido e liberou ele para que ele pudesse ser independente e conhecesse e desfrutasse e participasse de tudo que esse mundão, Diego, nos oferece. E ele, sem titubear, sem pestanejar, ele foi sem olhar para trás. E as vivências desse jovem no mundo foram das mais privilegiadas, as mais inóspitas. Ele viveu sobre um sublime altar de galanteios, de abraços, de sorrisos, de camaradagem, de companhia, e desfrutou de tudo que o seu coração desejou, até o dia que tudo se dissipou, e nenhum lugar para reinclinar para o descanso ele tinha, ao ponto de pedir emprego para um cuidador de porcos, e o único lugar que ele tinha para se acomodar era com os porcos, e comer daquilo que os porcos comiam. E o texto diz que ele começou a fazer uma reflexão, não sobre o mundo, não sobre o que ele tinha experimentado, Diego, mas ele começa a fazer uma reflexão sobre a casa do seu pai. Porque nós só valorizamos quando perdemos. Nós só entendemos a riqueza, o quilate do bem, quando deixamos o bem e nos vemos no caos do mal gerado por nós mesmos. Ele entende que o inimigo de tudo foi ele mesmo. Tudo aquilo tinha acontecido pelas suas decisões, por causa da sua reflexão. E agora, o único que pode reverter isso é ele mesmo. Então Jesus está nos despertando para falar para nós que o bem só será cunhado, postulado na nossa vida, se nós quisermos ele. Não é o sermão pastoral, não, vai além disso. Não é o conselho dos pais apenas, vai além disso. Não é o testemunho secular, não, vai além disso. É um princípio místico da excelência da graça de Cristo. Tudo o que aconteceu na nossa vida, Diego, com o seu testemunho, com o testemunho de tantos jovens que retornaram para a casa do Pai, a figura desse filho pródigo é bem exemplar. É um espelho que olhamos e nos vemos quando sentamos e refletimos que na casa do nosso Pai não nos faltava nada, que na casa do Pai não faltava nem para os seus servos, que comiam do melhor da mesa do seu Senhor. É quando percebemos que o mantimento da nossa vida é o bem, e que o mal nos conduz a uma passageira, efêmera benevolência, uma passageira e falaz virtude. Daquilo que é bom só depende de mim, levantar-me-ei e irei ter com o meu Pai. Essa mensagem é que nós deixamos, né, Diego? Para mim e para você. É que o mal que foi infundido no mundo, enxertado no mundo por Lúcifer,
ele vai ser arrancado por Cristo das nossas vidas. Porque Cristo é o conceito do amor. O amor que eu devo ter por Ele, que eu devo ter por mim. E é nesse momento que o jovem começa a se amar. Nós começamos a nos amar quando começamos a tirar de nós o mal e com atitudes viver o bem, levantando, indo ao encontro do Pai e discursando conosco, dizendo: eu vou falar para o meu Pai que eu pequei contra Ele. E não só contra Ele, porque aquele jovem Diego disse: eu pequei contra o Senhor, Pai, e eu pequei contra os céus. Ele estava dizendo: eu pequei contra a paternidade, o amor, tudo que o Senhor me concedeu na vida, eu releguei, eu desdenhei. Mas também pequei contra todos os princípios divinos que o Senhor me ensinou. Eu pequei contra o Deus que o Senhor me ensinou a servir. Mas se o Senhor tem compaixão de mim, conceda-me o direito de ser um servo do Senhor e poder comer do que os seus servos comem. O texto diz que o pai não respondeu para ele nada, Diego. Sabe por quê? Porque Deus, ele não olha para o nosso passado. Ele não olha para as nossas decisões errôneas. Ele não olha para as nossas insensatez. O que Ele quer é um futuro próspero. O que Ele deseja é que todos possam nos ver e falar: olha o filho que foi embora e retornou, é outro. Olha o filho que foi embora e desdenhou da sua família, ele voltou. E agora ele é referência para nós, que podemos ser absolvidos, que podemos mudar, que podemos deixar o mal, que podemos nos dominar, que podemos entender as coisas belas da vida, que podemos entender a bondade da vida. O conceito de bondade no grego, Diego, significa conduzir o outro à excelência que lhe falta. E Jesus nos chamou para ser bondosos, para dar aos outros aquilo que lhes falta. E se é o bem que nos falta, é o bem que devemos desejar, é o bem que devemos buscar. E esse jovem busca o bem. E quando nós buscamos o bem, a retribuição é benévola. O pai disse: ele está descalço, ele está sujo, ele está sem autoridade humana, ele está sem integridade. Então traga a sandália para ele, traga vestes novas, traga o meu anel, que significa autoridade, porque eu estou restituindo para ele o direito de fazer parte novamente da minha família. O mal está dentro de nós, precisamos o dominar, precisamos também o conhecer, precisamos também questionar, indagar, mas precisamos também olhar para o bem, olhar para o comportamento de bondade dos outros. Sócrates disse que se você deseja um amigo, deseja um amigo virtuoso, para que esse amigo sirva de exemplo para você e você sirva de exemplo para os outros. Cristo nos chamou para sermos exemplo, exemplos de domínio próprio, exemplos de fraternidade e caridade, exemplos de tolerância, exemplos de união, exemplos de igualdade, porque nesse mundo somos todos iguais. Podemos nos conduzir à destruição, mas podemos nos conduzir para a vida, e a vida com abundância, Diego. Então é esta a mensagem que devemos cultivar em nós. Amém.